Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado por estar aí nos fazendo companhia mais uma vez. Se é novo aqui no canal, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco e desde já faço o pedido para você se inscrever nesse canal. Nós temos aqui estudos diariamente na Palavra de Deus. Vamos lá para mais um estudo? Nós estamos estudando a primeira carta de João. Hoje chegamos ao capítulo 4, onde João está falando como nós podemos conhecer um verdadeiro cristão. Aqui nesse capítulo 4, João vai reafirmando aquilo que é o propósito desta carta. Mostrar como nós podemos ter certeza da vida eterna e como provar o verdadeiro cristão. Visto que naquele tempo a igreja estava sendo atacada pelos gnósticos, pelos falsos mestres, que traziam ensinamentos totalmente distorcidos, e João está escrevendo para mostrá-los como é a verdadeira vida cristã e o que de fato prova o verdadeiro cristão. E João traz algumas provas insofismáveis aqui, não é, na sua carta. Ele que identifica o verdadeiro cristão. Ele fala da prova doutrinária, ele fala da prova social e também da prova moral. E nós estamos estudando isso aqui já há alguns dias. Nesse texto aqui do capítulo 4, João volta à prova doutrinária e à prova social. Ou seja, ele vai falando da fé e do amor, novamente, para mostrar o que de fato é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é conhecido por aquilo que ele crê. A igreja, como eu disse, a igreja na Ásia Menor, no final do primeiro século, ela estava sendo muito atacada por heresias de falsos mestres. E ali estava um gnosticismo incipiente, começando, e eles estava sendo proposto àqueles irmãos na fé e eles estavam sendo colocados diante disso. E algumas verdades fundamentais do cristianismo estavam sendo atacadas desde os seus alicerces. E João está aqui combatendo, mostrando claramente a base, o fundamento do verdadeiro cristianismo. Eles pregavam um falso Cristo, um falso evangelho, um falso amor, e João atesta claramente nessa carta, exortando a igreja a não dar crédito para qualquer espírito, não é, que chegasse ali. João chama eles, ao invés de ter uma fé ingênua, os crentes aqui, eles precisavam provar se de fato aquele espírito procedia de Deus, né? Eles negavam a encarnação de Cristo, né? Eles negavam a divindade do Senhor Jesus, e João já falou que na verdade eles eram verdadeiros anticristos, não é? E não o Espírito de Deus que estavam com eles ali. E João vai trazendo então diante deles algumas orientações. Primeiro aqui ele começa com uma alerta bem solene. Versículo 1 ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Essa palavra espírito aqui nesse versículo é uma palavra que equivale a ensinamento. Então João está falando, olha, não dê crédito para qualquer ensinamento, não é? Esses falsos mestres, eles estavam tentando fazer uma combinação de filosofia grega com o cristianismo. E fazendo essa mistura e colocando uma proposta para aqueles cristãos da época, como um conhecimento, uma fé esotérica, algo misturando, não é? O esotérico com a fé cristã. E eles colocavam isso diante daqueles irmãos para tentá-los convencer, para tentar tirá-los, não é, do caminho, da verdade que eles tinham sido ensinados. E eu estava pensando, essa combinação, ela é algo muito comum, né? Eles tentam, e principalmente esses falsos mestres, esses falsos ensinos, essas heresias que nós vemos por aí, muitas delas carregam isso aqui. Elas vêm com uma parceria da verdade com a mentira. Dificilmente essas heresias que hoje se encontram no meio das igrejas até, dificilmente elas chegam com uma negação total da verdade, dos princípios bíblicos. O que eles fazem? Ainda hoje propõem essa parceria. E hoje a gente podia dizer uma expressão ecumênica, não é? Eles colocam algumas coisas, misturam com outras e vão contaminando o verdadeiro ensino da palavra, vão contaminando os fundamentos da fé cristã
E a igreja de Cristo, ela precisa estar muito atenta a isso. A igreja, ela não pode ser crédula. A igreja não pode ser acrítica, ela não pode ficar dando crédito a tudo que aparece falando em nome de Deus, não é? Mas ela precisa trazer integralmente a doutrina de Deus. Nós precisamos, como cristãos, ser críticos, nós precisamos analisar, como os cristãos de Bereia, né? Analisar, olhar, não é aceitando tudo que fala em nome de Deus. E hoje, nos nossos dias, é tão espalhado isso. Hoje, através das redes sociais, que são tão benéficas, não é? Nós temos oportunidade de receber muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também espalhada pelas redes sociais. Tem muito veneno, muita mistura, e às vezes carregando o nome de Deus, às vezes até usando alguns textos bíblicos. Mas a palavra, ela precisa ser observada na sua integralidade, não é? E o que a palavra fala aqui? João fala, não deis crédito para isso, né? Não fica aceitando esses ensinos quaisquer que vai chegando. Precisa avaliar bem, precisa analisar. E João expressa essa ordem, não é? Ele diz, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo afora. João dá uma ordem e em seguida ele oferece uma justificativa. A ordem é, olha, eles estão espalhando pelo mundo, então avalia, prova para ver se isso é de Deus de verdade, para ver se isso é do Senhor. E esse provar aqui, a expressão provar aqui, ela é a semelhança daquele metalúrgico que testa a integridade de um metal por meio do fogo, não é? Ele vai provar ali para ver se de fato é aquilo. E esses ensinos que nós recebemos, muitas coisas que nós ouvimos hoje ainda, que são bombardeados muitas vezes, eu volto a dizer, pelas mídias sociais, pela televisão, pelo rádio, em dezenas de lugares, até mesmo nas ruas, não é? A gente recebe tanto tipo de informação e muitas vezes falando de Deus, isso precisa ser provado, precisa ser olhado nas escrituras, não ser deixado levar pelos movimentos, pelo barulho, pela emoção, ou por, às vezes até uma palavra boa, com poder de convencimento. Não, para e vá avaliar, olha se isso é da palavra de Deus, olha se isso provém realmente do Senhor. O Espírito Santo na vida do cristão está para isso, para nos dar essa capacidade de discernimento, de observar, de estar atento, prestando atenção verdadeiramente se aquilo provém, aquilo vem do Senhor. Satanás, ele tem um poder de querer copiar, imitar e misturar para confundir. E ele tem feito isso na cabeça de muitas pessoas. Muitas pessoas hoje têm dificuldade em seguir a sã doutrina, o ensinamento da palavra, acha difícil porque preferem pegar ensinamentos que estão espalhados por aí, muitas vezes misturados, distorcidos, para agradar a sua carne, a sua natureza, a sua vontade, o seu ego, e deixam de lado a palavra pura, a sã doutrina da palavra de Deus. E isso tem sido um problema para muitas pessoas que vão recebendo tudo e não avaliam, não analisam. Às vezes agrada, às vezes é o que a pessoa quer ouvir, mas não é de fato o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos acolher todo o que fala em nome de Deus, toda a pregação como se fosse boa. Nós, volto a dizer, precisamos ser como os crentes bereanos, lá de Bereia, analisar, passar pelo crivo da palavra. A fé verdadeira, ela examina o seu objeto antes de depositar confiança nele. Nós precisamos observar. João traz aqui um esclarecimento também, no versículo 2 e 3, ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Os falsos mestres gnósticos, eles negavam tanto a divindade como a humanidade de Cristo. Eles negavam tanto a encarnação quanto a ressurreição de Cristo. Eles negavam o nascimento virginal do Senhor Jesus e também a sua morte expiatória. Essa cristologia deles, ela provinha verdadeiramente do anticristo.
eles se levantavam por trás para poder pregar um Cristo totalmente oposto, contrário do Cristo que a palavra de Deus orienta. E essa figura tem espalhado, tem criado problemas nos nossos dias, ainda hoje. Grupos, como nós já falamos, que negam Jesus Cristo como vindo de Deus, negam Jesus Cristo na sua perfeição, na sua santidade, na obra expiatória de Cristo, Jesus Cristo na obra expiatória da cruz, Jesus Cristo como Filho de Deus, na sua autoridade, negam. E esse espírito do anticristo, ele já está por aí, enganando a muitos, seduzindo a muitos. E, lamentavelmente, muitos estão seguindo esses falsos mestres que separavam o Jesus do Cristo, que separavam o Senhor Jesus naquela época, e hoje não é diferente. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê orientação, discernimento, para podermos andar na sã doutrina da palavra, na orientação do Senhor, naquilo que Ele realmente espera que nós, enquanto cristãos salvos, verdadeiramente salvos, possamos caminhar para a glória dEle. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos ajudar a discernir, a buscar nele. E é por isso que nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que nós precisamos da comunhão com Deus, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, para não dar ouvidos a qualquer coisa, mas provar se verdadeiramente aquilo provém do Senhor. Por isso que eu preciso conhecer a Bíblia. É por isso que eu preciso estudar a Bíblia. É por isso que a minha vida cristã precisa ser pautada na palavra de Deus. É crescer no conhecimento do Senhor para não se deixar levar por qualquer ensinamento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê discernimento e que a nossa vida possa ser vivida no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe você. Mais uma vez, obrigado por me acompanhar e até um próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.